Esse vídeo é uma aula específica sobre casos especiais de concordância. Fica comigo porque vai valer a pena. Questões relacionadas à concordância verbal. E nós vamos ver isso em casos específicos. Porém, mesmo nos casos específicos, a regra básica ela vai continuar valendo. Então tá aí a aula de hoje. Nós vamos ver a concordância usando o sujeito, verbo e objeto, que são conceitos que a gente já tem trabalhado. Então, a regra básica, como o próprio nome diz, o básico é aquilo que é o básico, que é a base, tá? Então ele vai começar da seguinte forma: o verbo concorda com o sujeito em pessoa e em número. Aí a gente tem que lembrar, então vou dar uma refrescadinha na memória, que é o seguinte: o verbo é o que expressa a ação, estado ou fenômeno da natureza. O sujeito é quem faz, né, dentro da frase, dentro da oração, é aquele que pratica o ato, vamos dizer assim. A pessoa, aqui a gente está falando de pessoa gramatical. Então a pessoa gramatical vai ser eu, tu, ele, nós, vós, vocês, etc. E o número é o mais fácil, que é singular ou plural. Então esses são os conceitos que o verbo concorda com o sujeito em pessoa e em número. Vocês devem ter notado que eu tenho uma certa obsessão por essa história de você saber direito o que as palavras significam, porque um dos grandes problemas quando a gente está estudando, ou mesmo quando a gente está tentando entender um texto, ou até mesmo quando a gente está debatendo, isso é importante nos debates também, é importante que a gente tenha definições do que as pessoas estão falando, e as definições elas têm que ser precisas. Uma das grandes causas de discordâncias e de discussões e de brigas é que as pessoas estão falando às vezes a mesma coisa, mas como elas estão usando palavras com conceitos diferentes, no fim, às vezes elas nem estão brigando, às vezes elas estão concordando. Sei lá, às vezes a pessoa discorda com o que é liberdade, o que é, sei lá, preconceito. Quando você vai esmiuçar e ver o que a pessoa está chamando disso, às vezes as duas pessoas estão de acordo, mas elas acabam brigando por quê? Porque o conceito está vago, porque o conceito que uma está dando e que a outra está dando é um conceito que está abstrato, então as duas não conseguem chegar num consenso. Não é porque elas pensam diferente, é porque às vezes elas estão usando a mesma palavra ou estão usando palavras diferentes que significam a mesma coisa. Então é importante que a gente, quando tem uma regra dessa, o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número, se você não sabe o que é um sujeito, se você não sabe o que é uma pessoa e se você não sabe o que é um número, essa regra de concordância não vai te servir para nada. Porque ele está te dando uma regra que você precisa saber que o verbo vai concordar com 3 coisas que você não sabe o que é, então não vai resolver nada, tá? E aí nós vamos ver hoje, então, casos especiais. Esses casos especiais nós vamos usar os particípios, nós vamos usar os partitivos. Lembrem que eu digo sempre para vocês, às vezes dentro da própria palavra a gente consegue achar o núcleo, a gente consegue achar aquilo que a palavra significa. Não é sempre, não é 100%, mas muitas das vezes, dentro da palavra já tem o significado dela. Que às vezes o truque está justamente em mostrar uma palavra que dentro dessa palavra parece que tem alguma coisa, mas o sentido dela é oco, né? Porque a palavra ela é uma embalagem dentro da qual você coloca alguma coisa, você coloca um sentido. Só que o truque é que às vezes você pode mudar a embalagem com relação ao que está dentro de sentido. Então, o sentido não precisa corresponder com a palavra. Ou seja, o que você põe dentro da caixa não precisa de ser exatamente o que originalmente deveria ser. Você vai lá e compra uma geladeira, mas depois você pode colocar qualquer outra coisa dentro da caixa da geladeira. A caixa continua sendo de geladeira, mas a geladeira não está lá dentro. Então, a palavra tem um sentido, mas nem sempre o sentido corresponde à palavra, tá? Nesse caso aqui corresponde. Quando a gente está falando de partitivo, aqui a gente está falando de parte. Então, são palavras que trazem a ideia não de uma totalidade, mas de um pedaço, tá? Então a gente tem parte, maioria, metade. Esses seriam os casos especiais de concordância, tá? A princípio a gente vai ter lá que essa concordância ela vai ser rigorosamente feita com relação ao verbo, tá? A princípio. Então, rigorosamente o verbo deve concordar no singular. Por quê? Se a palavra parte é uma palavra no singular, então nós temos que concordar no singular. A gente tem lá, grande parte dos alunos já saiu. Então eu coloquei aí em roxo a parte e o saiu em maiúsculo. Voltando lá naquela história do sujeito, como que a gente descobre quem que é o sujeito? A gente pergunta para o verbo, quem saiu? Quem saiu? Os alunos.
Mas, volte um pouquinho aqui. De que a frase está falando? É parte de quê? Dos alunos, não é? Mas o que saiu não foi os alunos, foi parte, né? Então, se eu vou aqui na reunião e falo assim, saiu todo mundo? Fala, saiu parte dos alunos. Então, não foram todos os alunos, foi uma parte. Então, note, a parte foi o que saiu. Por quê? Porque foi uma parte dos alunos. Lembra quando a gente estava falando de adjetivo, de substantivo? O dos alunos aqui, ele está dando uma qualidade para o parte, não é? É uma parte de quê? Dos alunos. Então, assim, a grosso modo, o verbo ele não concorda com o adjetivo, né? A grosso modo, ele vai concordar com o substantivo. Então, ele vai concordar com a parte. Porque a parte ela tem uma qualidade, que é ser dos alunos. Então, quem saiu foi os alunos no mundo real. Agora vamos ver na frase. Na frase foi uma parte dos alunos que saiu. Portanto, aqui tem que ser no singular por causa de parte. E não sou o esquisito, né? A grande parte dos alunos já saiu. Então vamos para a próxima. Ó. A maioria dos problemas ainda não foi resolvida. Então o que a gente tem? Foram os problemas. Ok, a gente sabe, né, que aqui o que aconteceu foram os problemas. Mas não foram todos os problemas. Foi a maioria, exatamente. Então, o que foi resolvida? A maioria. Maioria de quê? Dos problemas. Então, notem que o dos problemas aqui, ele é adjetivo, ele é uma qualificação da maioria. Então, o núcleo mesmo é a maioria. Agora, notem o seguinte, ó. A concordância ela pode ser atrativa no plural se houver um especificador. Aí fica aceitável. Então, a regra geral é, você vai concordar com a parte, e aí vai ser no singular, porque um pedaço, uma parte, etc. Sempre vai ser uma palavrinha só. Só que também existe a possibilidade de você colocar isso no plural, desde que haja um especificador. O que é um especificador? É algo que especifica. A grosso modo, é o que a gente já estudou, adjetivo. Então, nota, a gente tem lá, grande parte dos alunos já saíram da escola. Então, note, a gente acabou de ver aqui que a grande parte, como é uma parte, tinha que ser saiu, né? Que, ó, grande parte dos alunos já saiu. Tá fazendo acordo com parte, ó, parte saiu. Agora, olha esse, grande parte dos alunos já saíram da escola. A gente está especificando de onde. Então, a gente tem um especificador. A gente tem um negócio que está mostrando, olha, é aqui, é nesse lugar aqui, é como se fosse um adjetivo. Nesse caso, você pode colocar saíram ou você pode deixar saiu. Então, nesse caso, existem duas possibilidades. Aqui a gente poderia colocar, grande parte dos alunos já saiu da escola. Nesse caso, os dois são aceitáveis. No primeiro caso, quando não tem um especificador, só se aceita no singular. Quando temos um especificador, aceitamos tanto no singular quanto no plural. Então aqui não ficaria errado de nenhuma das duas formas. Só porque tem um especificador, só por isso, tá? E depois ele continua no segundo. Ó, a maioria dos problemas ainda não foram resolvidos pelo chefe. Então aqui nesse, a maioria dos problemas ainda não foi resolvida, porque aí é problema, né? Porque aí é maioria, quer dizer. Então, como aí é maioria, vamos ter que fazer o acordo. Agora aqui, como tem pelo chefe, tá? Então aqui pode ter plural. Aqui a gente já pode colocar foram resolvidos. Aqui a gente já pode fazer o acordo com problemas. Aqui a gente não precisa de fazer o acordo com maioria. Pode. Se você quiser fazer o acordo com a maioria aqui, se você quiser dizer a maioria dos problemas ainda não foi resolvido pelo chefe, pode. Porque aqui você teria um especificador, que é o pelo chefe, o que te autoriza a você colocar tanto no singular quanto no plural. E é o mesmo caso no próximo. Ó. Metade dos convocados já estão em Teresópolis. Então aqui aceitaria-se tanto essa forma do está em Teresópolis como estão em Teresópolis. Por causa do Teresópolis, que é um especificador. Tá? Bom, vai ter exercício aqui, vocês vão entender a sacada. Ó. A mesma regra, ela vai valer para quando for grupo, bando, manada, etc. Rigorosamente, a princípio, o verbo deve concordar no singular. Um bando de aves pousou
E aí a mesma coisa de especificador. Um bando de aves pousaram no fio. E aqui você poderia colocar pousou também. Um bando de aves pousou no fio de luz. Então nesse segundo aqui, nesse de baixo, você poderia colocar tanto pousaram quanto pousou. Já esse aqui, ó, uma manada de búfalos surgiu. Que é uma manada surgiu, não temos a especificação. Agora quando você coloca, ó, uma manada de búfalos surgiram ao longe. Aí aqui nós temos um especificador. Portanto, é admissível que você coloque surgiram. Então, nesse segundo caso aqui, nós temos os especificadores. E quando nós temos os especificadores, você pode colocar no plural. Então, note a importância das palavras. Aqui está dizendo é aceitável. Não está dizendo que é obrigatório. Está dizendo que você pode colocar ou você pode não colocar. Depende se você quiser ou não. No primeiro caso, ele rigorosamente, como não tem especificador, ele tem que estar no singular. Então aqui o pousou tem que fazer acordo com o bando. Aqui o surgiu tem que fazer acordo com manada. Aqui embaixo não. Por causa do fio de luz, você pode fazer o pousaram fazer acordo tanto com o bando quanto com aves. Aí fica a seu critério. E as duas formas estariam corretas. Daí que surge a dúvida, que vocês devem ter visto até em livros, um monte de vezes é de um jeito e é de outro. E aí todas as vezes que a gente vai falar, sem exceção, a gente fica na dúvida. Fala, meu Deus, qual que é a forma certa? É a maioria dos meninos foi ou a maioria dos meninos foram? Sempre vai pintar essa dúvida. Por quê? Porque existem duas formas corretas se houver um especificador e se não houver um especificador, só existe o singular. Então, qual que é o X da questão aqui? É descobrir, tem especificador? Então, a pergunta que vocês têm que se fazer é, essa frase com um particípio, essa frase com partitivo, ela tem um especificador? Ela está dizendo, pousaram no fio de luz, surgiram ao longe? Se ela tiver um especificador, relaxa. Qualquer forma que você colocar, seja no singular, seja no plural, vai estar correta, por causa do especificador. Se ela não tiver um especificador, igual nas de cima, um bando de aves pousou. Acabou a frase, não tem especificador. Aí aqui só é admitida uma forma, que é a forma singular. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que agora vamos para o próximo ponto aqui, acho que dá tempo de passar o próximo. Ó. Com cerca de, perto de, por volta de, em torno de, o verbo concordará obrigatoriamente com o núcleo do plural. Cerca de 200 pessoas compareceram. Qual que é o núcleo aqui? Ó? 200. Por que a gente sabe que é um núcleo? Se você tirar o 200, a informação fica incompleta. Ó. Cerca de pessoas compareceram à festa. A frase não quer dizer nada. Agora, se você tirar o cerca de, 200 pessoas compareceram à festa, aí é uma frase de sentido completo. Portanto, o núcleo é aquela parte central, que se você tirar não tem mais nada. O resto do sentido fica vago. E com essas quatro formas aqui, que é o cerca de, perto de, por volta de, em torno de, você vai concordar com o núcleo, ou seja, você vai concordar com a parte central, que provavelmente vai ser aquilo que vier depois disso. Igual tá nessa, ó. Por volta de 500 crianças já foram vacinadas. Então esse caso é um pouquinho diferente do de cima. Esse aqui você tem que concordar com o núcleo do plural, tá? Bora então, vamos tentar uns exercicinhos aqui. Assinale a opção que completa corretamente a lacuna na frase abaixo. A maioria dos inscritos compareceu ou compareceram à prova. Se nós temos um especificador que é o aprova, então pode ser tanto compareceu quanto compareceram. Lembra que eu falei que o especificador, se você tiver um especificador, você pode colocar a forma no plural ou a forma no singular. Então, como tem um especificador, se você colocar compareceu, a prova, aí tem que ter a prova, né? Porque se for só compareceu, aí tem que ser só compareceu. Mas como aqui tem a prova, então, se você colocou compareceu, então tá certo. Agora, se você colocou compareceram, então tá certo também, por causa do a prova, que é um especificador. Vamos tentar a de baixo, ó. Dos entrevistados, a maioria negou ou negaram. A gente sabe o que eles negaram? Negou. Não tem especificador. Exato. Agora, se fosse assim, negaram o pedido, aí você poderia escolher.
Como não tem, é só a maioria dos entrevistados, a maioria negou. Aqui ele inverteu a frase para tentar te confundir. Mas no final é assim, ó. A maioria negou ou a maioria negaram? Vai depender. Vai explicar o quê? Não explicou. A gente não sabe o que ele negou, né? Então, como a gente não sabe o que ele negou, só existe uma possibilidade aqui. Tem que ser negou. Tem que ser negou. Beleza, vamos ver a 2. Ó. Boa parte dos torcedores já está. Ó, vamos ver se tem um especificador no estádio. Tem. Então pode ser está ou estão. Pode ser qualquer uma das duas, porque tem um especificador. Você pode falar está ou você pode falar estão. As duas estão corretas por causa do estádio, tá? Agora, se você tivesse falado só assim, ó, boa parte dos torcedores já está. Aí tinha que ser já está, se não tivesse estádio, tá? Quase a metade dos convocados já chegou ou chegaram. Aí agora a gente tem um especificador. A Teresópolis. Pode ser os dois, exatamente. Esse é o pulo do gato e esse é o ponto central. Se tiver especificador, você pode colocar tanto no singular quanto no plural. Se não tiver especificador, só fica no singular. E isso nesses casos de particípios. Meu Deus. Nesses casos de partitivos, de palavras que indicam partes, tá? Vamos para 4. A maioria dos senadores ficou revoltada ou ficaram revoltados? Só existe uma forma aqui? Só uma forma. Só uma forma. Então aqui nesse caso nós só temos uma forma aceitável, porque que não tem o quê? Se tivesse assim, eles ficaram revoltados com a fala do juiz. Se fosse assim, nós teríamos o especificador. Como nós não temos, só existe ficou revoltado. Então por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clica aqui, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. E até a próxima.